Bom dia, nosso café com calma, e hoje vamos falar, será que você está correndo contra o tempo ou será que você está correndo contra si mesma, correndo de quem você realmente é? Porque muito da pressa que essa mulher carrega dentro desse corpo é a vontade de não olhar para os seus próprios traumas, bloqueios. Então toda essa pressa que você está carregando, mulher, eu vou te dizer, acalma, porque é hora de olhar para dentro de ti. A pressa, ela fala muito sobre querer fugir, querer olhar para frente para algo que eu não quero enxergar dentro de mim. Então é como se eu quisesse fugir de alguém. Eu vou fugir de mim mesma. Eu vou fugir daquilo que eu não quero olhar, porque aquilo vai me trazer desconforto. E se eu olhar para frente, se eu olhar lá para os meus objetivos, eu posso deixar aqui guardadinho tudo que eu vivi. Para que eu vou olhar para aquilo? Aquilo só vai me lembrar algo que eu não quero lembrar. E não, mulher, você tem que olhar para trás, fechar aquelas portas, porque se você não fechar, a ventania vai continuar passando e essa ventania vai te derrubar. Então não queremos isso, queremos te trazer tranquilidade, menos pressa e mais consciência, mais clareza, mais direção, mais conexão com o seu corpo, com a sua alma, com o seu espírito. E essa semana, na segunda-feira, eu comecei um jejum espiritual do café. Vocês sabem que me acompanham aqui, que eu já tinha feito em outra oportunidade. E dessa vez comentei aqui no Instagram e falei, quem quer participar junto desse jejum espiritual? Várias mulheres me responderam e falaram, ai, Nay, eu quero fazer da Coca-Cola, eu quero fazer de outra coisa. Enfim, várias mulheres quiseram fazer parte desse jejum espiritual, mas cada uma com o seu propósito. Sei que estamos nesse grupo agora, já temos 34 mulheres que decidiram fazer desse momento de jejum, que serão 21 dias, um momento de pausa e de conexão. Por isso que eu trouxe muito o assunto de hoje, a pressa. Porque nesse momento de jejum, é o momento que essa mulher, ela sai da pressa. E o porquê do café? Por que eu escolhi o café? Porque ele já estimula a essa pressa, a esse dar conta de tudo, a te manter sempre com o nível alto de energia. E quando você baixa, quando você vem para o seu centro e não busca atrás de supérfluos, atrás de coisas que te dão energia, tu volta para o teu centro e tu fica, opa, agora sou eu. Não é o sintético que tá falando, não é aquele docinho que tá me dando a energia, a vontade de alimentar o meu corpo. Não, eu tô tendo meu autocontrole, eu tô voltando pro meu centro. Então todas essas mulheres, essas 34 mulheres que decidiram entrar ali no jejum espiritual, elas decidiram se aquietar. Inclusive esse foi o tema do devocional que eu coloquei no grupo, que é o do dia 2 do jejum, que é o aquietar o coração. Então, por que eu trouxe esse tema justamente hoje? O aquietar e, que estamos no dia 2 do jejum, aquietar o coração e a pressa. Porque uma coisa complementa a outra. Não adianta nada tu estar sempre olhando para frente, sempre buscando algo novo, sempre querendo um desafio, sempre, eu tô em busca do dinheiro X, eu tô em busca do trabalho Y, eu tô em busca do relacionamento tal. Não. Porque quando tu olha muito para frente, tu não tá querendo olhar para trás. E lembram aquelas portas que eu falei que a gente precisa fechar pra gente conseguir olhar pra frente? Porque se hoje tudo que tu busca, tudo que tu quer não tá chegando, é porque algumas portas ainda estão abertas e precisam sim ser fechadas. E essas portas são quem? As portas do seu passado. Olha, quem diria, né? Que toda a tua prosperidade tá sendo travada por conta do que tu viveu. Sim, e aqui não vamos falar de, vou curar o meu trauma, que lindo, maravilhoso, não. Porque esse processo de transformação, esse processo que tu vive em busca de se tornar uma mulher melhor, ele é doloroso. E é como eu falei no início, você muitas vezes vai pensar, eu não quero olhar pra trás, deixa eu olhar pra frente. Vamos pra frente que atrás vem gente. Não, mas não é sobre isso. É sobre você entender e ressignificar o que você passou pra você sim conseguir olhar pra frente de uma outra perspectiva. Porque não adianta nada tu querer colher frutos diferentes se o que te ensinaram lá atrás te mantém a um padrão dos teus pais, a um padrão dos teus avós, a um padrão de tudo aquilo que tu viveu. Então é óbvio que tu não vai conseguir olhar pra frente, que tu não vai conseguir colher o que tu quer lá na frente, porque tu ainda está preso àquilo lá. Então a tua pressa de chegar
naquilo que tu busca, ela está assim sendo travada por conta do teu passado. Então precisamos olhar para isso, honrar aquilo que tu viveu e ressignificar. Por isso que sim, é importante entendermos o porquê da nossa pressa. A pressa muitas vezes é uma vontade de não olhar para trás. Não, eu quero fazer acontecer, eu quero fazer aquilo, a outra coisa. Tá, calma. Tu não vai conseguir fazer aquilo com o mesmo padrão de mentalidade de 2, 3 anos atrás. Ai, porque eu fui ensinada assim. Ai, porque meus pais eram assim. Exatamente. Enquanto tu não sair desse bololô, do que tu viveu, desse bololô de quem tu era, tu não vai conseguir chegar lá. Então essa pressa, essa ânsia, essa vontade de fazer acontecer, ela não vai de fato acontecer. É um paradoxo, eu sempre uso muito essa palavra, porque é um paradoxo, é o querer versus o te puxar pra trás. Sabe aquela sensação de que tu tem que algo te puxa pra trás? É igual assim, comprei um carro novo. Ou, né, enfim, pode ser usado, enfim, o carro quebrou. Aconteceu alguma coisa, ou eu bati o carro. Quantas pessoas compram um carro e logo em seguida batem? Acontece muito, com muita frequência. Por quê? Não consigo merecer. Não sou merecedora. O teu inconsciente faz tu não conseguir alcançar, mas algo vai dar errado. Algo vai dar errado porque minha vida tudo foi sempre sofrimento, a minha vida tudo foi tão custoso, meus pais tiveram dificuldade para conquistar isso. Meus pais sofreram muito, meus avós passaram dificuldade. Como que eu vou conseguir prosperar? Será que é fácil assim? Não, eu consegui comprar o meu carro com o meu dinheiro, com o meu sucesso. Não, alguma coisa vai dar errado. Não é possível. Não, foi sempre tão difícil. Por que pra mim vai ser fácil? Então esse paradoxo de tu querer, automaticamente algo vai te puxar pra trás. Porque o teu inconsciente, ele não está preparado. Ele não está preparado para tu receber tudo aquilo que tu quer. E toda aquela pressa que tu tem é o quê? Uma vontade de não olhar para ti mesmo. Então a pressa, ela faz o quê? Calma. Se ninguém, como é que se fala? Se tu não parar, alguém vai te forçar a parar. Ou vai acontecer alguma coisa, vai quebrar um pé. Eu tenho uma amiga que ela é sempre apressada, quer dar conta de tudo. Ela foi lá e quebrou o pé. Teve que ficar, acho que 60 dias em casa. Eu falei assim, tá vendo? Tu não olha pra ti. Fui lá e dei uma chinelada. Tu não olha pra ti, tu não se cuida. Tu tá sempre querendo dar conta de tudo, não sabe delegar, não sabe... É óbvio que vai dar ruim. É óbvio que o teu corpo vai sentir, seja numa dor de cabeça, seja numa gastrite, seja em algo que vai te pegar e te forçar a parar naquele momento. E você não quer parar naquele momento. Você quer o quê? Você quer continuar. Você não quer ser obrigada a parar a tua pressa, obrigada para parar os teus planos. Então, nesse momento, ao invés de tu esperar chegar nesse nível de alguém te parar, ou algo, alguma circunstância externa te parar, não, olha pra dentro de ti, tá, agora eu vou aquietar. Chegou a minha hora, vou me aquietar aqui. Sossega, mulher, sossega, periquita. É isso. Tu tem que entender que a pressa, ela não vai te levar ao lugar que tu quer se tu não olhar pra trás. Estão com a caderneta aí, alunas aplicadas, mentoradas aplicadas, estão sempre aqui na live com a caderneta, porque bora tirar os insights da sua mente. O que tá te fazendo correr atrás da máquina? Por que tu tá com essa ânsia de fazer o negócio acontecer? São fatores externos? São autocobranças de performance? Eu preciso ser vista, eu preciso ser amada se as pessoas verem eu servindo, se eu estiver fazendo coisas. O porquê que você tá nessa ânsia de fazer o negócio acontecer? Será que é porque eu não quero olhar para as minhas dores? Porque se eu olhar para as minhas dores, eu vou entrar em contato com algo que eu não quero, que vai doer, então eu prefiro tampar o sol com a peneira? Por que hoje você tem essa pressa? Para por um segundo e reflete. Eu acho muito engraçado, sabe que a minha mãe, quando ela tá andando na rua, ela anda muito apressada, muito, e eu digo assim, tu tá atrasada pra quê? Eu digo, ela diz, ai, não sei, tô sempre acostumada a fazer tudo correndo. Ah, sim, pra quê? E eu te pergunto, mulher, tu tá acostumada a fazer tudo correndo? Ai, eu tenho que fazer isso aqui. Ai, eu tô andando rápido. E às vezes tu não tá atrasada pra nada. Tu tá simplesmente no modo sobrevivência. O teu cortisol tá lá em cima, tu tá toda hora achando que tu tá atrasada pra tua própria vida, sendo que muitas vezes tu tá com horário livre, no caso da minha mãe tava aposentada. E muitas vezes a mulher, ela tá na corrida só porque ela sente no corpo dela essa pressa,
essa necessidade de eu só vou ser vista, eu só vou ser amada se eu estiver fazendo tudo por todo mundo, se eu estiver mostrando que eu tô trabalhando. Principalmente as mulheres mais velhas. As mulheres mais velhas, aí eu me incluo nessa na questão da idade. As 35 mais, elas têm muito esse padrão de querer servir, né, da casa ali, querer organizar tudo, fazer tudo correndo e tal, porque assim elas vão ser vistas pelos pais, porque as mães eram assim, as avós eram assim. Então essas mulheres, elas seguem esse padrão de fazer tudo correndo para ser vista. Ai, não, porque se a minha mãe me vê trabalhando, ela vai ver que eu sou trabalhadeira. Ai, se a minha mãe vê que eu tô descansando, ela vai dizer, tu é uma relaxada, igual a Sorana faz nos memes. Tu é uma relaxada, porque tu não faz nada, porque tu fica nessa cama. E é isso. Então, essa mulher que veio dessa geração, ela carrega essa pressa com ela. E essa pressa faz o quê? Não, tu não pode olhar para dentro de ti. Porque a tua mãe, a tua avó, elas não olhavam para dentro delas. Psicólogo era para quem era louco. Psiquiatra, muito mais. Então, foi uma geração que nos ensinou que olhar para dentro de si era fraqueza, era coisa de gente louca. E hoje a nossa geração adulta, já consciente que tá precisando desse resgate, porque chegou no nível do burnout, essas mulheres estão que não. Cheguei no nível máximo, preciso voltar para mim. Preciso olhar pra mim, porque senão eu vou colapsar. Quantas vezes você já não colapsou com filhos, trabalho, marido, algumas que têm nora, genro, enfim. Quantas vezes você, mulher, já colapsou na sua vida e não sabe o porquê? Porque é um excesso de pressa, um excesso de coisas externas que você vem... Não, eu mato no peito aqui, ó. Pode jogar bola que eu mato no peito. Eu aguento, manda que eu aguento. Minha mãe aguentava, se eu não aguentar, minha mãe vai dizer, tá, sua fracote. Eu aguentei, eu cuidei de 5 filhos, eu não sei o que, não. Então tu vai lá, ó, não, pode mandar. E vai, respira um pouco e pode mandar. E respira um pouco e pode mandar. E o que acontece com essa mulher? Em algum momento ela vai cair. E quando essa mulher cair, quem é que vai estar do lado dela pra sustentá-la? Quem? Ai, Nai, ninguém me sustenta, eu faço tudo pra todo mundo e ninguém faz nada por mim. E eu aposto que você já falou uma frase dessa. Eu faço tudo pra todo mundo e ninguém faz nada por mim. Sabe por que ninguém faz nada por você? E eu vou te responder agora. Eu quero que você escreva. Por que ninguém faz nada por mim? Porque você não permite. Porque você sempre dá conta de tudo. Por que tu vai se permitir? Por que alguém vai querer te ajudar se sabe que tu dá conta? A pessoa automaticamente pensa, pra que eu vou ajudar? Tá ali, ó, ela vai, faz tudo, dá conta, né? Deixa ela lá no mundo dela sozinha. E daí tu se sente o quê? Solitária. Então tá tu, na tua pressa, na tua ânsia, sozinha. Mesmo com uma pessoa ao teu lado. Tu pode estar solitária mesmo com uma casa cheia, porque tu tá nessa casa cheia fazendo tudo pra todo mundo. Então tu não se permite olhar pra dentro de ti, que não é fraqueza, é vulnerabilidade, aceitar a tua vulnerabilidade, que não tem nada a ver com fraqueza, e sim entender que sim, tu pode descansar, tu pode relaxar, que ninguém vai estar te julgando. Sabe aquela coisa que quando tu deita, quem tá te julgando é tu mesma? Não é ninguém da tua família. As pessoas podem até dizer, fulano tá relaxando, que milagre, nunca consegue. Tá sempre fazendo alguma coisa, sempre inventando um armário pra limpar, sempre capinando lote. Agora a fulana resolveu relaxar, olha que milagre. Mas o auto-julgamento vem de quem? De ti mesma. Não, eu não posso relaxar, não posso me dar o luxo de descansar. E assim tu fica em alerta o tempo inteiro. O tempo inteiro, exigindo o máximo de ti mesma o tempo inteiro. E daí nessa vontade de descansar, vontade de se permitir, tu se sente o quê? Fraca. Não, minha família não pode me ver descansando. Como que eu vou descansar se o meu marido vai me ver descansando? Ele vai pensar o que de mim? Vai pensar que eu sou uma relaxada? Porque tem roupa pra passar e eu não tô passando, eu tô aqui no sofá relaxando. E eu nunca esqueço, uma psicóloga falou assim pra mim, muitos anos atrás. Ela falou assim pra mim, Nai, uma casa perfeita, intacta, é uma casa sem vida. A casa arrumada demais, ela é uma casa sem vida. E eu quero que vocês escrevam isso na agenda de vocês.
na caderneta. Escreve: uma casa arrumada demais, impecável demais é uma casa sem vida. E eu aposto que você não quer uma casa sem vida. E eu falo e reforço muito, eu não vou perder momentos de lazer com a minha família porque tem uma roupa para passar, porque tem algo que eu posso deixar para fazer depois. Por quê? Porque esses momentos são preciosos. Momentos de descanso, momentos de lazer, que seja pouca coisa ver um filme com os filhos, com o marido no sofá. Esses momentos preciosos, e não só o produzir, o fazer, a pressa, a ansiedade, não. Eles são preciosos principalmente para você se conectar como mulher, com quem você realmente é. Porque se você não parar nesses momentos, se você não tiver nesses períodos de reconexão com o teu feminino, você vai cansar. Você vai se sobrecarregar. E não queremos você nesse estágio. Queremos você no seu centro, no centro de quem você é, olhando para dentro da sua própria estrutura. E a sua própria estrutura precisa de pausa para você não refletir tudo isso na sua saúde. Então curta os seus momentos de lazer. Se permita 15, 20 minutos para dar uma relaxada, que seja depois do almoço, que seja quando você acorda, tirar aquele momento para fazer um devocional, mas você precisa tirar um momento. Não, mas eu tô com casa com o filho e eu tenho que fazer o café da manhã do marido. Tudo bem, todo mundo. Eu não tô falando que a vida é perfeita, não. Você tem que achar esses momentos dentro da sua rotina, mas não se esquecer de achá-los, porque achar esses momentos vai fazer parte da tua rotina. Achar esses momentos de descanso. A gente, depois que vira mãe, a gente se tranca no banheiro pra dar uma respirada, pra dar uma acalmada. É exatamente isso. Qual é o teu momento de descanso e de lazer da tua mente e do teu corpo? Qual é aquele pequeno fragmento de momento que tu consegue perceber que aqui eu consigo dar uma descansada? E não é só a noite dormir, porque às vezes nem dormir a gente dorme. Fica cheio de preocupações na cabeça, e sim um momento de relaxamento. É acender uma vela enquanto tu está no computador, no trabalho, se tu trabalha em home office, se trabalha no escritório. Faça desse momento um momento de acalmar, um momento de aquietar a sua energia, aquietar a sua ânsia, a sua ansiedade. Então coloca uma vela, acende uma vela, larga um pouco o celular, 10 minutos de ficar rolando feed de reels e vai ler um livro. Lê 1, 2 páginas de um conteúdo que vai te trazer mais grandeza, ou assiste uma live enquanto você está nesse momento de relaxamento, deixa tocando alguém falando no YouTube, um podcast, alguma coisa que vai te edificar. E não só bobiça. E tudo bem, precisamos desse momento de, quero esvaziar a mente, preciso de uma bobiça, assim. E ok, você ver as coisas no Instagram, rolar o feed, coisas engraçadas e tal, normal. Todos fazem, mas que você não faça disso o único momento de descanso ou do seu lazer, mas que você perceba que na tua família, na tua rotina, tu pode sim trazer esses momentos para dentro de ti, porque não vai ser um momento rolando feed, cada um na sua, quietos, mudo, em família, que as coisas que você vai descansar. E sim quando você cria a consciência do seu momento de descanso. Então esse momento aqui, o momento que eu vou acender uma vela, que eu vou ficar aqui, botar uma música mais baixinha, uma música de relaxamento. Se vocês verem aqui no meu espaço, eu sempre tô trabalhando com uma playlist que eu acho que se vocês botarem assim no YouTube, é Piano Relaxing Music. E daí é tipo uma imagem de cachoeira, ela tá ali agora, uma imagem de cachoeira, assim, umas borboletinhas passando e fica tocando 1h30. Só de música, assim, de piano, de relaxamento. Tem gente que dorme ouvindo essa música, eu não consigo dormir. Mas é algo que desliga o meu cérebro e faz eu focar. Isso é neurológica, tem explicação neurológica. E faz eu focar naquilo ali. Então, assim, tu tá num momento de relaxamento, de concentração e não da ansiedade, do preciso produzir, preciso terminar isso aqui, preciso fazer. Então, faz desses pequenos momentos uma vela, uma música relaxante. Às vezes também é uma estratégia botar um escalda-pés se você trabalha no computador. Bota os teus pés numa água quentinha, com um pouquinho de sal e ervas. Deixa o teu pé ali enquanto tu trabalha no computador. Vai dar um relaxamento? Vai, mas tu vai ver que vai te trazer de volta essa vida, te trazer de volta essa vontade de acalmar e olhar pra dentro de ti, porque nesses pequenos momentos... Sabe fazer do limão uma limonada?
É isso. Tô sem tempo. Não posso ir fazer uma massagem. Não. Faz o que tu tem. Trabalha com o que tu tem. O que tu pode fazer que tu tem hoje, que é um YouTube, uma bacia dentro de casa com sal. O que tu tem hoje que tu consegue relaxar? Uma vela. Então, usa o que tu tem, as armas que tu tem para te se acalmar. Para te voltar pro teu centro. Para te olhar para dentro de ti. Então, as mulheres, elas se perderam desses pequenos momentos de relaxamento. Desses pequenos momentos de reconexão com a alma, de reconexão com quem elas são. Por conta dessa pressa, por conta dessa, não, eu vou fazer, eu vou dar conta, eu vou conseguir, não tenho tempo pra relaxar, não tenho tempo pra descansar. Ai, Nai, tudo isso que tu tá falando, eu não tenho tempo nem pra te ouvir. Eu aposto que muitas vão falar, ai, não, meu Deus, sem tempo pra isso. E tudo bem, elas estão sem tempo no tempo delas. Mas muitas de vocês estão ouvindo e falando assim, cara, é isso, meu Deus, eu preciso desse tempo, eu preciso dessa calma, eu preciso dessa tranquilidade, eu preciso sair dessa ânsia. Sai, eu falo, sai desse corpo que não te pertence, sai dessa ansiedade. Volta pro teu centro, aquieta esse coração. Por isso que eu queria muito trazer essa palavra hoje, aquietar. Aquietar a alma e se reconectar sim com o teu espírito. Com a tua essência, com a tua alma. Porque nesses momentos de pressa, tu esquece quem tu é de verdade. Tu tá só focada na manhã. No que tu tem que fazer amanhã, no que tu tem que dar certo, no que tu tem que produzir, no que tu tem que fazer na casa, no que tu tem que fazer de comida no mercado. Tu tá só lá, ó, olhando lá, olhando lá. Ai, Nai, mas se eu não olhar, ninguém vai olhar. Tudo bem, faz parte do feminino. O feminino é o que eu sempre falo? Nutrição, emoção, empatia. O feminino, ele nutre. E nutrir não só de comida, né? De pensar na comida, nutrir emocionalmente. Mas como que tu vai nutrir emocionalmente? Vai nutrir outras pessoas se tu não tá nutrida? E como é que tu vai se nutrir? Se tu é aqui, ó, tô dando. Quem tá me nutrindo? Quem tá me enchendo? É aquela coisa, eu tô esvaziando meu tanque de amor. E quem tá me enchendo? É, realmente, quem tá me enchendo? Escreve aí na caderneta. Quem tá me enchendo? Quem tá enchendo meu tanque do amor? Mas, principalmente, eu quero que tu saiba. Tu sabe se permitir encher esse teu tanque do amor? Tu tá se permitindo? Ou tu não tá nem se permitindo? Não tem tempo, Nai. Não tem tempo pra receber. Não tem tempo nem pra receber amor. Acontece muito, tá? Muitas mulheres hoje não têm tempo nem de pensar em receber amor. Ai, Nai, eu quero um namorado. Ai, eu quero não sei o que. Tá, mas tu tá disposta a estar na relação? Porque se tu estás disposta a entregar um pouco pra receber um pouco, ok. Agora, se tu quer só receber também, esquece. Então, tu tem que estar disposta e disponível pra se entregar. Ai, Nai, mas eu me dou tanto pelas pessoas, eu faço tudo por todo mundo e ninguém faz nada por mim. Eu ouvi isso essa semana passada de uma mulher. Nai, sempre que meus irmãos precisam de mim, eu tô ali pra eles. E o dia que eu precisei deles, eles nunca podiam. Falei, tá, por que tu tá sempre disponível? Eles sabem que tu tá sempre ali. Tu tá querendo provar o quê? Opa, caiu. Tu tá querendo provar o quê? Que tu é a mãe deles, que tu tá sempre ali pra eles, pra quê? Pra ser vista, pra ser amada? Pra ser a mulher que precisa mostrar pros outros que tá ali servindo toda hora. Não, eu tô aqui pra ti. Pode contar comigo. Não, eu tô aqui. Pode contar comigo. Pra te ser amada? Tu não precisa disso. Tu não precisa dessa validação externa pra se sentir amada. Quando tu é uma mulher que enxerga quem tu é, que olha pra dentro de ti, que consegue enxergar as vulnerabilidades, que não são fraquezas, mas as vulnerabilidades e as forças, você tem muita segurança. Segurança não de que tu não vai ficar sozinha, mas de que tu consegue transbordar. E quando tu transborda e sobra aquele espacinho, sabe, que vai sobrando, depois que transborda, caiu a água, tu consegue ser preenchida novamente. Então, quando tu cria essa consciência e tem muita certeza da mulher que tu é e da mulher que tu está se tornando, tu consegue perceber, não, eu dou, mas eu recebo. E é assim que vai tendo essa troca, porque o dar e receber é uma troca. Tu não pode só dar. Não, tô aqui, ó, só me esforçando, só nessa ânsia, só nessa pressa. Não! O dar e receber, o equilíbrio das relações, sejam elas amorosas ou sejam elas interpessoais, ele é preciso. Ele é preciso, senão nunca as relações vão dar certo. Sempre que uma pessoa está dando demais, alguém está se esforçando de menos.
Então, a distância, ela vai se tornando cada vez maior. Cada vez mais você vai se distanciando daquela pessoa, seja num relacionamento, seja numa amizade, porque tem sempre alguém dando demais. E eu aposto que vocês já passaram por alguma questão na vida que alguém dá demais. Sabe aquela amiga que faz tudo pra todo mundo? Eu tinha uma amiga num grupo ali que ela faz tudo pra todo mundo, ela é pau pra toda obra. E ela é a que mais, isso eu sei por conta dos meus estudos, que é carente de mãe. Então ela é o quê? Ela é a mãe de todo mundo. Ela faz tudo pra todo mundo, porque ela não teve aquilo, então ela quer dar o que ela não teve. E vocês conseguem perceber como essas dinâmicas elas são nas amizades, nos relacionamentos? Será que você não está dando demais aquilo que você não teve? Anota aqui na caderneta. Estou dando demais o que eu não tive? Geralmente é assim. Tu dá demais o que tu não teve. Se é toque físico, se é o servir, se é o teu tempo. O que hoje tu estás dando demais e estás recebendo de menos? Escreve. Porque quando a gente escreve, não é só aqui, tá, tô escutando. Mas vai passar, a live vai terminar, pode ser que tu esqueça. Mas se tu escreveu, tu gravou na tua mente. Tu vai olhar para aquilo ali e vai dizer, verdade. Onde é que tá aqui o gargalo do meu negócio, do meu relacionamento, que não tá indo? Que tá tendo alguma coisa que tá me travando? Geralmente é o dar e receber, é o equilíbrio das relações. Então isso te traz essa consciência. E tu só vai ter essa consciência quando tu aquietar. Quando tu diminuir essa pressa. E eu sempre falo, tá com pressa pra chegar aonde? Tá com pressa pra ser... Porque tá atrasada? Tá atrasada pra quê? Ai, tô atrasada pra ter filho. Vai congelar os óvulos. Aí eu sou direta, eu falo. Tá sentindo que tá chegando, tá ficando tarde, não tem filho, vai congelar óvulos. Ai, tô atrasada porque não tenho relacionamento. Tá, atrasada pra quê? Tem gente que acha relacionamento com 40, 50 anos. E eu me incluo nessa, gente. Quando eu separei, eu pensei, meu Deus, agora minha vida acabou, nunca mais vou achar ninguém, vou morrer sozinha. Gente, não é assim. A gente passa por momentos na nossa vida que a gente realmente acha que assim, ai, tudo acabou. Meu Deus, e agora? Tô no fundo do poço. E não, as coisas não são assim. As coisas não são assim. Você sabe que em algum momento o negócio vai voltar, mas para isso você tem que estar muito conectada com quem você é. As coisas vão acontecer, mas para isso você tem que estar atenta. E não é atenta só com os olhos abertos, porque você pode enxergar e não ver. Mas principalmente com os ouvidos atentos ao que você está escutando, ao que estão trazendo para você de informação, ao que sua família traz, ao que as pessoas do trabalho trazem, ao que a sua família de origem, pai e mãe, traz para você. Opa, não é bem assim. Hoje eu sou uma mulher adulta, uma mulher madura, que eu falo, amadurecer é diferente de ter maturidade. Vocês sabiam disso? Que o amadurecimento é diferente de maturidade? Às vezes as pessoas acham que é a mesma coisa. Ah, eu amadureci, eu tenho maturidade. Não, eu vou dar um exemplo. Eu escrevi isso no meu livro, que vai ser lançado, acredito que em maio, junho. Escrevi isso no meu livro. Ele fala, eu escrevi assim, ó. Às vezes a gente amadurece por obrigação. Então vamos lá. Tu tem 11, 12 anos, aconteceu alguma coisa na tua família, teve que cuidar de um irmão, teve que ajudar os pais, aconteceu alguma coisa, tu teve que amadurecer na marra. Sabe aquele sentimento que assim, tive que amadurecer na marra? Tu amadureceu, mas tu não criou maturidade. Porque a maturidade, ela só vem com as experiências, com o tempo, com as vivências. Enquanto o amadurecimento, não. Tu teve que sair da tua posição para assumir uma posição que não era tua de forma obrigada. Então, tu teve que amadurecer, tipo que instantâneo, teve que virar uma chave ali imediata. E a maturidade, não. A maturidade, ela vem com o tempo. Ela vem com as vivências e com a consciência. Então, hoje, você que é uma mulher com maturidade, uma mulher madura, que fala, ai, mulher madura de não sei quantos anos, não. A maturidade, por que falam que a mulher madura é a mulher depois dos 40? Porque ela já teve muitas vivências que a fizeram ter maturidade e não amadurecimento. Por que a gente fala, se eu tivesse com a mentalidade que eu tenho dos 40, se eu tivesse com meus 20 e pouco, a minha vida teria sido fenomenal? Justamente por isso, pelas maturidades das tuas vivências, pelas coisas que tu abdicou, pelas coisas que tu escolheu, pelas coisas que tu vivenciou e tu presenciou.
Então, com certeza, a tua vida teria sido diferente, mas ao mesmo tempo, o paradoxo de novo, ao mesmo tempo, tu não seria a mulher que tu é hoje se tu não tivesse vivido tudo que tu viveu. E isso é tão lindo, principalmente quando a gente cria consciência. Nossa, hoje dentro da mentoria, eu falo, né, das mentorias das empreendedoras. Eu não quero que vocês vivam 20 anos de vendas que eu vivi. Eu já trago os atalhos pra vocês, porque eu quero que vocês voem no máximo 1 ano. Por quê? Porque eu não quero que vocês vivam os 20 anos de perrengue que eu passei, mas eu só consegui estar hoje auxiliando essas mulheres pelo que eu vivi. Então, são muito grata às minhas experiências e à maturidade que eu alcancei hoje, quase nos meus 39 anos de vida. Então, tudo isso faz a gente olhar pra gente, criar essa consciência da mulher que você é. E eu quero te perguntar, que mulher que você é hoje? Você tem orgulho da mulher que você é hoje? E eu quero que você tenha orgulho da mulher que você é. Mas eu quero que você tenha orgulho da mulher que você vai se tornar ainda melhor. Porque a gente sempre pode melhorar. A gente sempre pode se tornar uma mulher melhor. E eu quero que você já se orgulhe hoje da mulher que você é, com as suas falhas, com seus defeitos, mas sim com as suas qualidades. Que eu quero que você saiba quais são as suas qualidades. Mas que você perceba que, não, eu ainda posso melhorar. Eu ainda posso cortar isso aqui, eu ainda posso lapidar isso aqui em mim. Não porque os outros estão me falando, mas porque eu criei consciência. E eu quero que você perceba que você é essa mulher de 1000 facetas. Essa mulher aqui, ó, que abre a caixa de Pandora e que, ó, vai tendo ideias e vai querendo interiorizar tudo isso. Querendo olhar pra... Não, eu quero olhar pra mim. Eu preciso, é a minha hora da virada. Eu não quero mais ser quem eu era. Já foi, já passou. Ano novo, vida nova. Que eu falo, o ano novo chegou e não mudou nada, né? Tá todo mundo igual. Porque se você não decidir sair do lugar que você estava e mudar, transformar, vai continuar tudo igual mesmo, tá? Vai continuar tudo igual, tu vai continuar reclamando, tu vai continuar reclamando do trabalho, reclamando do relacionamento, reclamando de estar sem tempo. Quer ficar assim? Tudo bem, uma escolha, livre-arbítrio, tu pode escolher. Mas tu também pode escolher sair dessa realidade e se tornar essa pessoa melhor. Mas tudo depende da decisão. E essa decisão, ela não exige pressa. Ela exige consciência, consistência e vontade. Eu sempre falo, olha, quando chega uma mulher dentro da mentoria pra mim, eu digo assim, olha, é porque tu realmente decidiu. Tu realmente quer sair disso. Porque nem todo mundo é teu cliente, nem todo mundo é meu cliente. E tá tudo certo. Porque as mulheres e as pessoas, elas precisam estar no mesmo nível de consciência. Tu atrai o tipo de cliente, olha só, grave e escreve na caderneta, tá? Tu atrai o tipo de cliente no nível de consciência que tu estás. Sim. Se tu é uma mulher escassa, que vibra escassez, que vibra, ai, tô sem dinheiro, ai, tô gastando demais, ai, não sei o que, tu vai achar clientes que também são escassos. Agora, se tu é uma mulher que é feliz, que vibra alto, que tudo vai dar certo, que nanana, tu vai achar clientes em ressonância contigo, energia. Por isso que tem pessoas que falam às vezes, ai, meu santo não bateu com a fulana. Porque realmente a energia é isso. Às vezes aquilo que tu vibra está em ressonância com aquela outra pessoa. E outra coisa que isso é... Eu tenho uma médica que eu sigo que ela fala muito de neurologia, alinhada a desbloqueio de mentalidade e tal, e ela sempre fala assim, ó, que tu vê no outro as tuas dores mais profundas. Tu vê no outro aquilo que tu quer ser e não consegue. Muitas vezes tu tem raiva da pessoa porque ela é aquilo que tu não consegue ser. Sabe aquela coisa que não é inveja, tá? Não tô falando de inveja. E sim assim, ó, tu admira alguém e daí tu sente uma raivinha daquela pessoa. Ai, que saco. Por que ela consegue fazer as coisas e eu não? Porque tu queria ser assim. Tu queria estar naquele nível ali de muitas vezes consciência, não é nível financeiro, não é nível externo, é nível de consciência. Por que eu não tô naquele nível ali? O que eu tenho que fazer para chegar naquele nível de consciência ali? Como é que aquela pessoa chegou? Sabe quando a gente para e pensa assim, nossa, eu conheci aquela pessoa antes, como é que ela chegou naquilo ali? Tu não consegue entender quais os caminhos que ela tomou para enriquecer, tu não consegue entender que caminhos essa pessoa seguiu para ela estar ali. Porque ela teve que olhar para ela. Ela teve que desbloquear muita coisa dentro dela. E daí quando te falarem, olha, fulana fez isso aqui, ó,
pra chegar lá? Tu diz assim, então eu não quero. Não. Tem que olhar pra mim, tem que curar trauma de família, tem que... Não, então eu não quero. Daí o que acontece? Tu começa a criar abuso, criar ranço daquela pessoa. Porque ela é tudo aquilo que tu não consegue ser. É igual quando a pessoa emagrece. Uma pessoa emagreceu, tá lá na academia, focada. Por que tu não tá lá? Porque, que preguiça. Não, aquela lá é genética. Não, aquela lá tá no Monjaro. Não, aquela lá deu sorte na vida. Mas os esforços dela tu não viu. Então tu cria o ranço. Tu cria o ranço porque tu não quer pagar o preço. Tu não quer pagar o preço do que aquela pessoa fez pra prosperar. Do que aquela pessoa fez pra sair da realidade dela. Agora, a partir do momento que tu diz, não, eu vou pagar o preço. Ela fez aquilo ali, eu quero também. Nossa, eu conheci aquela pessoa. Agora ela é assim. Até a Dani, acho que tá aqui na live. Falei, Dani, vou usar a tua história. E ela falou assim, eu vi a tua transformação, hein? Eu trabalho contigo há 4 anos e eu vi a tua transformação. E agora ela me indica pra todo mundo. Porque ela viu a transformação em mim. E dela falou que não, se a Nai conseguiu, outras mulheres conseguem também. E é exatamente isso, porque a transformação tem que vir em ti primeiro para depois através de ti. As pessoas só vão te admirar e vão ouvir o que tu tem a falar quando tu é a prova de que tu conseguiu. Porque daí você vai dizer, essa aí conseguiu. Não, então tá. Então realmente o negócio é bom. Porque se ela saiu do estado X pro estado Y, o que ela fez? Alguma chave virou. E pode ter certeza que foi mentalidade. Não foi dinheiro. Por que as pessoas que ganham na Mega Sena perdem tudo? Por quê? Porque elas não têm a mentalidade. Por que quem faz bariátrica tem que ter acompanhamento psicológico? Porque senão vai continuar comendo igual a mentalidade que tinha de quando era gordinho. Então, acredite, o que te impede hoje de estar no nível que você está hoje é sim a tua mentalidade, a tua disposição e disponibilidade. O querer, o sair da inércia. E não é ter pressa. Por isso que eu deixei aqui no título. Não é ter pressa, é ter direção, clareza, consciência e consistência. São coisas completamente diferentes de pressa. Porque quando você cria essa consciência... E teve uma mentorada minha que ontem ela veio aqui, ela falou assim, Nai, quando eu entrei na mentoria, que foi depois do meu evento do Café com Calma, eu não te conhecia, eu não acompanhava muito o teu trabalho, mas depois que a gente fez a nossa reunião, eu resolvi dar uma chance de ver se realmente ia dar certo. Porque ela já tinha feito tráfego pago, ela já tinha feito cursos de vendas, ela já tinha feito outras mentorias e nada resolvia na vida dela. A Mel da Plié. Ela falou assim, Nai, nada resolvia. Daí ela fechou comigo e tal. Quando nós fizemos o diagnóstico da empresa dela e tal, do porquê que as coisas estavam travadas, assim, eu entendi tudo. Se perdeu da tua essência. O porquê tu começou. O porquê tu faz a tua arte. Por que tu ama o que tu faz. Não, mas todo mundo fala que eu tenho que pensar só no dinheiro. É exatamente por isso. Quando tu pensa só no fim e esquece do meio e esquece do porquê tu tá fazendo o que tu tá fazendo, tu não vai conseguir chegar lá. Tu até pode chegar, mas vai ruir, tudo vai cair. E isso serve não só pro financeiro, mas pra tudo na tua vida. Quando tu olha só lá pra cima, e tu esquece quem tu é, e tu corrompe os teus valores, tu corrompe a tua ética, tu chega lá, mas tu cai. Então, assim, não sejam, até as pessoas que trabalham com vendas, elas deviam falar muito sobre isso. Muito. Não é à toa que o Wendel Carvalho saiu da parte de vendas e foi pra sistêmica. Tudo que ele fala, gente, é o que eu falo. Porque eu também sou sistêmica, ele tem o mesmo curso que eu. A diferença é que eu não sou famosa. Então, assim, é a mentalidade, a sistêmica que comanda toda a sua vida, a sua realidade, os seus negócios. Então, se hoje você não entende por que faz as coisas e nada dá certo, é porque você tem que olhar pra trás. Então te acalma, te sossega e bora olhar pra trás. Vamos enxergar essa mulher, vamos enxergar com consciência quem tu é. Vamos trazer a tua essência de volta? Vamos renovar, vamos trazer esse renovo. E quando eu botei na mentoria, assim, no grupo das mentoradas, eu falei assim, eu quero que cada uma fale a palavra do seu ano. E cada uma foi botando a sua palavra. E a minha palavra era integrar. Olha só, eu não sei porquê, mas surgiu que pra mim a palavra do meu ano de 2026 era integrar. Por quê? Porque eu quero integrar tudo isso.
E eu quero que vocês integrem quem vocês são. Integrar o teu feminino, o teu masculino, integrar tudo que tu viveu para você prosperar, para você florescer, para você chegar onde você quer chegar. Mas você só vai conseguir olhando para dentro. Então você precisa sim da integração. Então para mim, a palavra do meu ano é essa. E eu não sei se vocês já definiram a palavra guia do ano de vocês. Quero que vocês pensem qual é a palavra guia do ano de vocês. Vocês sabem? Escreve aí na caderneta também. Qual é a palavra do meu ano? Qual é a palavra que vai guiar o meu ano? As mentoradas falaram várias. Posicionamento, chefia, liderança, maternidade. Enfim, cada uma tem o seu propósito da sua vida naquele momento. E tá tudo certo. Não necessariamente pro trabalho, mas pode ser pra vida pessoal também. Então eu quero que você pense hoje qual é a sua palavra guia que vai te guiar ao longo do ano. Porque vocês sabem que dentro do meu método é guiar, ajudar, servir e transformar. Essas 4 palavras, que é o método GAST. Por que, Nai, essas 4 palavras? Temos que sim ser guias da nossa própria vida para a gente conseguir guiar outras pessoas. Nós mulheres, o feminino. Temos que ajudar pessoas, mas antes temos que ajudar a nós mesmas. Temos que servir, mas temos que servir primeiro às nossas vontades. E não de forma egoísta, mas respeitar as nossas vontades. E o transformar, porque a transformação do outro só vem através de mim. Então, primeiro em mim, depois através de mim. Então, essas 4 palavras do meu método da Academia GAST é o que guia a transformação de inúmeras mulheres. Desde o ano passado até esse ano, eu acredito que já foram 250 mulheres transformadas. Então, eu trago para vocês essa consciência aqui nas lives, para vocês integrarem tudo isso, entenderem o que vocês estão buscando para a vida de vocês. Não é o propósito, não vou falar sobre o propósito, não vou falar. Já falei em algumas lives. Não vou falar sobre o teu propósito, mas vocês integrarem a mulher que vocês são. O que hoje faz vocês continuarem acordando? Ai, não sei, eu acordo, vou pra academia, trabalho, né? Só isso? O que tem mais por trás? Qual é a raiz dessa mulher? O que te mantém presa? O que te mantém firme? O que te fortalece? Porque a raiz, ela te prende, ela te fortalece. São os teus valores e os teus princípios. Mas se tu esqueceu, mulher, tá na hora de voltar a lembrar. Porque tu pode ter esquecido. Tu pode estar no meio de um relacionamento turbulento. Tu pode estar passando por problemas pessoais. Tu pode estar perdida. E tudo certo. Isso acontece. Em vários momentos da nossa vida nos sentimos perdidas. Mas aonde está fincada a tua raiz? Bota na caderneta. Onde é que está a tua raiz? Porque é olhando para essa raiz que tu vai conseguir frutificar. Porque se a raiz não estiver firme, a árvore não vai crescer. E outra, não tem como plantar, colher laranja nas melancias. Sabe o que é isso? É outra frase que eu tô falando direto. Não adianta nada tu querer ser uma laranja se tu tá no meio das melancias. Então perceba em que meio você está inserida. Ali no grupo da Academia GAST, da Mentoria Ouro, todas as mulheres estão alinhadas com o mesmo propósito. Elas tiveram que mudar e elas começaram a perceber que as outras amizades já não estavam mais fazendo sentido. Elas criaram uma comunidade ali, é uma coisa tão linda de ver, elas juntas. Uma comprando serviço da outra, uma servindo a outra, assim, sabe? Fazendo uma troca, elas saem pra tomar café juntas, elas criaram uma comunidade ali. Tão linda, porque às vezes, assim, o meio que você anda interfere, tanto no trabalho quanto na vida pessoal. Em que meio você está inserida? É um meio de fofoca? É um meio de soberba? É um meio de pessoas fúteis? Em que meio você está inserida e que está te corrompendo? Reflita sobre isso também. E tá tudo certo, não é um julgamento, nem teu, nem sobre as pessoas. São estilos de vida diferentes. Eu parei de beber, eu me afastei de amizades, eu saí de grupos de WhatsApp, de amizades antigas, porque não fazem mais sentido pra mim. E tudo bem se vão falar ou se não vão falar, o que falarem é problema deles. É uma escolha minha. Foi algo que eu decidi para eu conseguir manter firme no meu propósito, naquilo que eu quero de evolução espiritual, naquilo que eu quero trazer para outras mulheres, e tá tudo bem, cada um tá seguindo o seu caminho. E eu quero que você perceba qual é o seu caminho, mulher. Qual é o seu caminho que você quer seguir? Será que tá na hora de você fazer essa dança das cadeiras? Será que tá na hora de você
eu preciso de um grupo de mulheres, eu preciso... Teve uma mulher, e ela ainda não entrou na mentoria, ela falou pra mim, nossa, eu queria tanto participar de um grupo de mulheres, eu tô precisando disso, sabe? E é isso, às vezes é só isso que tu precisa. Estar em movimento, estar ouvindo alguém, estar... A Mel que veio aqui ontem, ela falou, Nai, é como se fosse um alimento. Toda semana tem a bateria aqui. Toda semana tem a aula da mentoria. Então, toda semana eu tô sendo alimentada de conteúdo. Um conteúdo que muitas vezes eu tô meio pra baixo, eu tô meio desanimada, mas tá ali, daí elas estão no grupo delas, estão ali online, estão assistindo, estão se movimentando e aquilo te dá o alimento. Eu sempre falo, o meu trabalho, ele é trazer um alimento espiritual, emocional, pra tua alma, pra nutrir a tua mulher, pra nutrir a mulher que tu é. Eu falo, não é menina, hein? Tirem no vocabulário menina, é mulher. Nutrir quem tu é. Aqui dentro, olhando pra ti. É a tua hora de olhar pra ti. Eu sempre falo na quinta-feira, que é a aula da mentoria às 2 da tarde, eu falo assim, preparem seus cafés, tomem seus lugares, porque é online, né? Tomem seus lugares, porque é o momento de vocês. Momento de escutar. E geralmente sempre tem um chororô na aula, né? Porque eu não consigo sair da sistêmica. Então eu sempre trago uma reflexão. Por mais que seja uma aula de mentalidade, dinheiro, reprogramação mental, feminino, masculino, enfim. Sempre tem um chororô, porque o campo abre, é algo que é natural de mim. É algo que eu puxo delas, dessa consciência, de trazer pra elas, não, quem vocês são, o porquê disso. E querendo ou não, ativa as dores, né? As dores que estão lá atrás. Então, esse processo de autoconhecimento, esse alimento semanal que essas mulheres têm, é muito incrível. E esse sim é o meu propósito, né? E como a Dani falou, Nai, eu vi a tua transformação. E eu falo, claro, só pôde acontecer através de mim, porque primeiro aconteceu em mim. E eu quero que você também leve isso para sua família. Não, a minha família precisa de uma transformação, mas essa transformação só vai acontecer se vier primeiro em mim. Eu preciso me transformar como mulher, para minha família se transformar também, para minha família sentir que eu sou uma mulher que não é aquela mulher braba, irritada. Ai, minha mãe tá sempre irritada. Ai, não sei o que. Não. Então seja essa mulher que a transformação veio primeiro em ti. E é nítido, tá? As pessoas ao teu redor, elas vão notar. Todas as pessoas que conviviam com a Nai do passado notaram a minha mudança. A minha mudança não, a minha transformação. Porque quando tu transforma, tu não tem como voltar ao que tu era, né? Quando tu muda, sim. Mas quando tu se transforma, não. Então, eu quero que essas mulheres sintam essa transformação também. Que elas principalmente vivam na prática e vivam todos os dias. Que elas saibam que elas chegaram onde elas querem chegar. Porque o sucesso, ele é relativo. O teu sucesso hoje pode ser ter qualidade de vida. Pode ser ter, eu tenho horário para... Eu posso ir para academia à tarde, eu posso ir para academia de manhã. O teu sucesso pode ser passar num concurso público. O teu sucesso pode ser uma CEO de uma grande empresa. E o teu sucesso pode ser dona de casa. O sucesso, ele é muito relativo. Mas se tu só sabe qual é o teu sucesso quando tu tem autoconhecimento. Quando tu sabe quem tu é, o que tu busca e aquilo que tu quer transformar na tua vida. Então, toda essa consciência, toda essa clareza, ela vem para essas mulheres. Para essas mulheres que querem fazer parte desse movimento, que querem fazer parte da comunidade Gaste, guiar, ajudar, servir e transformar e ser uma mulher transformada. E é isso que eu venho trazendo para vocês nas lives Café com Calma. Toda terça de manhã aqui para vocês, fora os conteúdos das aulas, eu quero conseguir ter tempo para gravar um pouco mais de vídeo de consciência para vocês. Eu quero fazer disso uma prática diária. Tô tentando agora nas férias das crianças, não dá, né? Mas depois que as aulas voltarem e tal, eu quero trazer com mais consistência todos os dias algum tipo de live com algum tema para vocês. E fora isso, tem um conteúdo incrível, enorme de aulas dentro da Academia Gaste, para quem quiser fazer parte. Dentro da Academia Gaste ou da mentoria, pode me chamar aqui também, que depois eu explico como funciona, para fazer parte dessa comunidade de mulheres transformadas, para você ser uma mulher transformada também e transformar a vida da sua família, dos seus filhos, do seu marido, de todas as pessoas ao seu redor, porque elas vão sim ver a tua transformação e vão querer saber o que aconteceu com essa mulher que ela foi transformada, o que ela fez que eu também quero fazer. Então, não poderia deixar de falar, né, que com certeza a espiritualidade é o primeiro passo do feminino, é o primeiro passo de olhar para a mulher que você é. Então, não tem como chegar nesse lugar
de mulher transformada se tu não estiver com a tua espiritualidade em dia, tá? Então saiba que sim, teremos espiritualidade e muito dentro da mentoria, dentro da Academia Gast, que tem devocionais, tem os jejuns, tem estudo bíblico, porque sim, a mulher, ela só está firme na raiz dela quando ela está firme em Deus. Então essa é a premissa principal dentro da mentoria da Academia Gast. Então, não com base religiosa, mas sim espiritual. A mulher precisa sim desse alimento interno, espiritual, emocional, mental, não apenas estratégico, né? Então, é isso que eu vim trazer para vocês, toda essa consciência hoje, para vocês aquietarem o coração de vocês, diminuírem a pressa, porque a pressa muitas vezes é a falta de coragem de olhar para dentro de vocês. Tá bom, maravilhosas? Espero vocês dentro da Mentoria Ouro ou da Academia Gast. Tem o link na bio. Quem quiser conhecer um pouco mais como funciona, tem o link da bio com a minha página contando tudo pra vocês como funciona. Tá bom, meus amores? Até a próxima live. Um grande beijo.